Opa, seguinte, eu vivo corrigindo a arte dos inscritos e todo mundo vai aprendendo junto, mas aí eu pensei, por que eu não corrijo as minhas? Inicialmente vou começar com essa arte aqui que eu fiz quando eu tava começando. Eu até gostei da ideia dela, mas obviamente ela tá cheia de erros. E de início eu vou corrigir no cabelo, porque ele tava muito volumoso e mal encaixado. E além disso tem as mechas, que acabavam não seguindo uma direção muito coerente, então o flow do cabelo ficava estranho. Mas eu não posso alterar tudo. Depois disso eu fiz algumas alterações no rosto em geral. Primeiramente eu refiz o nariz, já que ele tava com muitas linhas rabiscadas, ficavam difíceis de eu alterar alguma coisa ali, sem estragar alguma informação, etc. Então eu fui e refiz que eu achei mais fácil. Também fiz a boca e fui testando vários modelos ali, por assim dizer, uma maneira que encaixasse e ficasse bonita, tentando manter a expressão que eu tinha feito anteriormente da personagem. Depois disso eu corrigi alguns errinhos de estrutura relacionados ao corpo. De primeiro eu coloquei ali no pescoço e trapézio, e depois eu dei uma afinada ali na barriga. Foquei ali nos errinhos mais visíveis e mais destacantes, e esse ficou o antes e o depois. Pelo menos eu sinto uma evolução da minha parte. Essa arte aqui eu juro que quando eu fiz ela, eu achei que ela era a melhor de todas que eu já tinha feito, e que ela tava perfeita, mas é claro que não. Vamos começar aqui pelos alinhamentos dos olhos, que não estão muito bem encaixados e meio tortos. Então deixei ele o mais coerente possível um com o outro e fui ajustando alguns detalhes do rosto, como o formato do queixo e alguns detalhes inclusive da escala. Ajustei os ombros, mas eu evitei mexer demais para não alterar a arte por completo. E eu também dei uma expandida ali na frente do rosto, porque eu achei que ele tava um pouquinho pequeno, mesmo que eu já tinha alterado. Fui testando ali os modelinhos pra boca para ver o que ficava mais coerente com o rosto e que eu achasse mais bonito. E eu também dei uma reforçada ali na parte dos olhos, com os cílios um pouco maiores e também com brilho ali em volta da íris. Também aumentei ela porque eu achei que ela tava muito pequenininha. Por fim, adicionei uma cor um pouquinho mais saturada ali pro rosto para tentar dar um destaque a mais, tentar deixar um pouco com mais de vida, né, por assim dizer. Mas tentando corrigir baseado no nível da época, esse é o antes e o depois. Pois é, quase que eu redesenho o negócio inteiro. Beleza, essa daqui eu já tava um pouquinho melhor e eu já tava começando a testar as cores. Eu gostei do clima que isso passa. Mas temos uns errinhos aqui bem visíveis, como por exemplo, a maneira que eu alinhei os elementos do rosto dentro do próprio rosto não ficou muito coerente. E por mais que normalmente personagens de anime costumam ter uma cabeça grande, eu acho que eu exagerei nessa daí, né, então eu tive que diminuir. Dei uma ajustadinha ali nas falhinhas que ficou no background e, é claro, fui alterando ali o formato do rosto, que ele tava muito aberto, ele tava muito grande. Isso pela anatomia não funcionaria direito nem se a personagem fosse gordinha. Eu senti que o olho da nossa esquerda tava um pouquinho maior, então eu simplesmente diminui um pouquinho. E cara, eu até que gostei dessa boquinha, eu desenhei ela bem. E eu já ia esquecendo de comentar sobre essas dobras de roupa que tinha ali que eu tive que apagar. Eu até tentei fazer alguma coisa que ficasse coerente com antes, mas não funcionou muito bem não. Só corrigi a ideia anterior e, é claro, fiz um ajuste ali na parte das cores, que o desenho ele tava muito fosco. Olha o antes e olha o depois. Agora sim tá bem destacante o resultado final. Aqui a gente já vê praticamente o mesmo nível da arte anterior, porém eu já tava testando mais o corpo, e é por isso que eu vou ter erros aqui no corpo também. Mas de início eu começo apagando essas dobras de roupa, porque eu realmente não sei por que eu fazia dessa maneira, eu fazia vários tracinhos aleatórios. Tudo bem, eu tava aprendendo, acontece. Eu dei um brilho ali nos olhos para dar um destaque melhor no rosto. E repare que quando eu corrijo minhas artes antigas baseadas nas minhas artes atuais, provavelmente no futuro eu vou corrigir as minhas artes atuais de agora, e vou ver um monte de erro que eu cometia. A autocrítica e a crítica de outras pessoas permitidas pelo artista se tornam essenciais para você aprender no desenho. Ai, mas arte não tem erro, não sei o que. Me explica esse joelho então. Isso é o quê? Uma anomalia genética. Você vai justificar o joelho com uma anomalia genética. Eu aumentei essa mãozinha porque quando eu desenhei eu não tinha noção de que a mão tinha mais ou menos uma escala coerente ao rosto, né, por assim dizer. Eu fui aprendendo esses macetes, essas relações com o tempo. E por fim, novamente, eu dei uma ajustada ali nas cores que estavam foscas da mesma maneira que antes. Olha o antes e olha o depois. Meu Deus, vou fazer esse estilo de arte, eu acho muito bonito, mas tem errinhos. Vamos começar aqui pela raiz do cabelo que tava um pouquinho alta e dava a impressão que a personagem, sei lá, era calva. O bom é que eu lembro qual brush que eu usava na hora de fazer essa arte, então alterar ficou um pouco mais até realista. Eu fui invertendo a imagem freneticamente para encontrar os erros de estrutura, já que às vezes a gente não consegue perceber erros dos próprios desenhos. Aí eu forcei o meu olho a desbugar ali e ver o que tava de errado, no caso o alinhamento dos olhos, alguns detalhes ali na boca, e inclusive o nariz que tava um pouco grosso demais ali na parte da subidinha, assim, esqueci o nome. Adicionei um brilho ali na íris dos olhos, dando um destaque um pouco melhor pro rosto. E abaixo ali do cabelo, eu percebi que a maneira que eu coloquei dava uma estranheza quando eu flipava a imagem, dando a impressão que o rosto dela tava torto. Após algumas alterações, olha o antes e o depois. Eu tenho que voltar a fazer desenhos assim. Aqui eu tava melhorando no desenho de figuras, e principalmente figuras gestuais quando eu tava estudando na época. O principal errinho aqui que eu vi nessa arte foi ali na parte do rosto, onde um olho tava um pouco demais pro lado, dando a impressão que a personagem tava com, sei lá, um olho de peixe. Eu tentei ajustar e fui pego pela dificuldade dos pixels, né, porque eu acho que eu exportei a imagem com baixa qualidade, mas tudo bem, paciência, vamos fazendo o que dá aqui. Depois de mexer nos olhos, eu alterei a esquerda do nariz, que eu achei que tava muito estranha, e novamente eu fiz aquele nariz grossão e sem sentido. Mexi só um pouquinho ali nas mechas do cabelo na parte de cima, e se fosse pra falar de cor, eu acho que eu alteraria um pouco dessa paleta que eu usei na pele, que ela ficou bem pouco destacante. Por mais que a pele fique bem viva em determinadas partes, em outras, como por exemplo no rosto, não dá tanto destaque. Um detalhe a mais foi uma conexão ali da roupa em relação aos opais. Olha o antes e o depois aí.
Chegamos agora numa arte mais atual, eu fiz ela recentemente e eu encontrei vários errinhos aí, uma galera também me ajudou. Os olhos, por exemplo, um deles tá um pouquinho separado demais, então eu só ajustei ali, movimentei ele um pouquinho pra frente. Eu acabei seguindo aquela lógica de que um olho tem um espaço pro outro, só que eu esqueci da distorção que o rosto faz quando ele vira pro lado. Esse bracinho aí na nossa esquerda também ficou um pouquinho pequeno, então eu aumentei ele e corrigi um músculo que eu coloquei ali meio aleatório, que eu achei que estaria certo, no ângulo certo, mas enfim. Acabei fazendo umas linhas ali de anatomia no lugar errado, mas aí eu fui ajustando e fui polindo ali na parte do corpo por completo. Algo que me incomodou muito no final da arte, até mesmo quando eu já tinha terminado ela, eu tinha visto esse erro que era da saia, onde a pontinha dela ficou muito arredondada e ficou estranha. Eu admito que eu fiquei com preguiça de alterar. Mas preguiça é uma porcaria, então eu alterei hoje. E eu também mexi ali nas orelhinhas, inclusive no destaque ali da cor da saia. Olha o antes e o depois, pequenas alterações aí já me causaram uma grande diferença na minha percepção do desenho e tiraram um pouco daquela sensação de estranheza. Se inscreve aí, pô, você acompanha os vídeos não é inscrito? Vai dizer que eu não mereço, né? Não? Ah, nossa, parece esquizofrênico.